Isso vai demorar tanto mais e vai ferrar. Gente, o Brasil vai quebrar de um jeito daqui um tempo, daqui uns meses, que por conta do número de mortes, por conta da gente não conseguir retomar nossa economia. E aí eu vou falar pra essas pessoas, falar, mas meu amigo, a hora que era pra fazer o certo, você não fez. Todo mundo falou pra ficar em casa, todo mundo se propôs a ficar em casa e vocês estavam falando em retomar. Sendo que os dias vão passando. Já estamos 60 dias de quarentena, bicho. 60 dias. E não teve lockdown e talvez vai ter que ter lockdown e a gente não sabe o que vai acontecer na Europa e tanto faz também o que acontecer na Europa, porque os caras aqui vão continuar batendo na mesma tecla. A gente tá ferrado. O brasileiro tá ferrado daqui pra frente. Esse é o perigo do fascismo, né? Convence até do que não é real, assim como Hitler e Mussolini fizeram. E por falar em consciência de classe, eu trago aqui para vocês que o Paulo Guedes participou de uma live falando sobre seus planos para a economia brasileira neste sábado. E ele falou a seguinte frase: em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de cabotagem, 6 distribuidoras de combustíveis, em vez de sermos isso, vai ser o contrário. Teremos centenas, milhares de empresas. Vamos criar uma classe média forte de empreendedores. A prosperidade, salários mais altos, produtividade, maior competitividade dos brasileiros e um mercado de massa. Isso foi falado numa videoconferência promovida, né, pelo Itaú BBA, um dos 6 bancos citados por Guedes, como os que concentram tudo. E assim, eu concordo, eu acho que o fato de ter 6 bancos que controlam todo o mercado financeiro praticamente desse país é um absurdo. Só que o que ele está falando aqui, né, de ter centenas, milhares de empresas, é basicamente esse efeito de pejotização, né, de transformar o ser humano numa pequena empresa para burlar direitos trabalhistas, para ficar mais barato para a empresa, para quem está contratando, ter aquela pessoa, né, para não precisar ser um empregado, um contratado. Não, ele é só uma empresa ali, é o Paulo do Vale CNPJ tal, né, limitado. E essa é a ideia do cara, ele está confirmando isso, ele quer que seja assim, cada vez mais informal e criar essa grande classe média, né? O que será que é essa visão de classe média desse cara, né, que é um neoliberal safado, né, que chega a ser até constrangedor, né, que um governo que não consegue nem distribuir dinheiro se dedique a esses exercícios, como o que o Paulo Guedes fez, literalmente de autoajuda, né? Há milhões de pobres no Brasil que ainda não receberam o benefício e a fila do Bolsa Família e do INSS não andam no Brasil de pandemia. A ideia dele fixa na cabeça de congelar o salário do funcionalismo, e assim, não se trata nem aqui de ser contra ou a favor disso, mas de saber se é prioridade agora de ficar discutindo esse congelamento, né? Porque claramente não é na minha visão, né? Associado claramente a esse tema, tá essa ajuda aos estados, né, pelo governo federal que está sendo discutida. E a proposta votada pelo Senado vai ser insuficiente já matematicamente, mesmo que esse congelamento que o Paulo Guedes está brigando tanto e algumas pessoas do Partido Novo tanto gritam, prevaleça. Ou seja, não tem uma coordenação lógica, gente. A gente está sem governo, não tem uma proposta econômica para esse período. E a razão de tudo isso é simples, né? Quando o chefe do Guedes, o Bolsonaro, decide conversar com alguém, ele senta para distribuir cargos para o Centrão, hoje em dia, né, para sobreviver. Aquela mesma turma que justificava o ódio ao PT, né, por conta das alianças que eles fizeram e mandaram 17 na urna em 2018, tá apoiando o Bolsonaro do Centrão, gente. É isso que está acontecendo nesse país. O Centrão que sempre destruiu esse país, que foi a verdadeira fonte e raiz do mal. Esses políticos da elite que hoje fazem bancada evangélica, bancada agronômica, bancada da bala, essas pessoas que controlam boa parte da riqueza desse país, estão legitimando Jair Bolsonaro, o genocida fascista, no poder. E eu acho isso totalmente melancólico, né? E pra mim, o Guedes devia ter a humildade, cara, de reconhecer que ele não tá dando conta do recado e pedir ajuda, mas isso não vai acontecer, porque, né, num governo fascista ele é cheio de ególatras, né? Pessoas que têm o ego maior do que qualquer outra coisa. Essas pessoas se atraem,
né? O Moro, o Paulo Guedes, né? Ele nunca vai... Inclusive, o Paulo Guedes sempre foi reconhecido pela Academia de Economia Brasileira como o cara que não ouvia ninguém, o cara que fazia as coisas solo, que era o inteligente mal entendido, né? Ele ficou rico e ele que estava certo, e criou-se essa lenda por trás de Paulo Guedes, assim como existe a lenda do grande ególatra Sérgio Moro, né? Um grande juiz justiceiro que cada vez mais quer, em cada ato dele, o ego dele tá lá. Só você olhar com atenção, né, Paulo? E acho que compra a gente falar aqui, inclusive, do Ricardo Salles, né? O nosso ministro do Meio Ambiente, que na última quinta-feira, no Twitter, escreveu: fui comunicado da minha expulsão, em maiúsculo, por ter assumido, entre aspas, sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido Novo, o cargo de ministro do Estado do Meio Ambiente, no governo do atual presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Entre Amoedo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro. E assim, é aquela coisa, né? Acho que chegou no momento que é fascista, claramente fascista, como estamos falando aqui, e já os sinais já estavam dados há muito tempo, né? Tem N discursos aí, eu não preciso ficar repetindo todo o episódio. Mas o Partido Novo decidiu expulsar o cara, né? Que é o ministro do Meio Ambiente, desde o dia 1º de janeiro de 2019, só nesse momento. Precisou de uma pandemia para os caras tomarem alguma atitude em relação ao governo que até quinta-feira passada eles faziam parte, a qual o Partido Novo tinha ativamente uma participação no governo federal, no governo no poder executivo deste país. E agora, saindo um pouco do Brasil, mas ainda com um tema semelhante, cada país tem o véio da van que merece, né? Eu lembro aqui do Bernie Sanders defendendo que os bilionários não deveriam existir. Eu concordo muito com isso. And then you also have 3 people owning more wealth than the bottom half of American society. That is a moral and economic outrage. And the truth is, we cannot afford to continue this level of income and wealth inequality, and we cannot afford a billionaire class whose greed and corruption has been at war with the working families of this country for 45 years. Inclusive, o The Washington Post, que é um jornal de direita tradicionalmente dos Estados Unidos, publicou que a Tesla entrou no último sábado, com uma ação contra o estado da Califórnia que proibiu a empresa de carros elétricos de funcionar e produzir veículos durante o surto do corona por não ser uma atividade essencial durante a pandemia. O estado considera isso. O processo foi simultâneo às manifestações do presidente executivo Elon Musk, que ameaçou em uma série de tweets nesse último sábado a mudança da sede da Tesla e programas futuros dele para o estado do Texas ou Nevada. Ele pareceu deixar em aberto a possibilidade de manter algumas operações em Fremont, na Califórnia, dependendo de como a Tesla será tratada no futuro pelo estado, né? E ignorando a lei, o Musk começou a chamar os trabalhadores de volta à fábrica na última sexta-feira. Foi pelo menos o segundo confronto desse cara com o Estado. O tweet do Musk foi um choque para muitos que seguem a Tesla, mesmo quando esse cara vem fazendo pronunciamentos cada vez mais erráticos dentro e fora das redes durante a pandemia. O bilionário tecnológico é conhecido por alavancar o Twitter para distribuir informações materiais, incluindo um tweet em 2018, que ele afirmou ter garantido financiamento para tornar a empresa dele privada por $420 por ação. Nunca ficou claro se isso era verdade. Ele e a Tesla foram condenados e multados posteriormente em $20 milhões pela Comissão de Valores Mobiliários americana. O Musk também minimizou consistentemente a seriedade das ordens de saúde pública do coronavírus, chamando o pânico pelo vírus de estúpido, teorizando sem fundamento sobre o efeito do vírus nas crianças e promovendo ceticismo quanto à necessidade do distanciamento social e ordens de abrigo no local. Na teleconferência de resultados da Tesla, no final do mês passado, ele lançou um discurso obsceno sobre os pedidos em andamento, depois de destacar o que considerava o risco grave representado pelo fechamento da fábrica dele. E ele disse: dizer que eles não podem sair de casa e serão presos se o fizerem é fascista. Isso não é democrático, isso não é liberdade. E no dia anterior a essa fala, ele escreveu um tweet histórico, né? Free America Now, que é Liberte a América Agora, em caixa alta, igualzinho faz o Donald Trump, né?
Cara, eu só posso dizer que a gente é que tem que ficar livre dessas pessoas, né? Ele querendo colocar em risco as pessoas que trabalham na fábrica dele, indo contra a ciência, né? Um cara que se diz fã da ciência, como Elon Musk, que quer trazer soluções para os humanos no espaço, para colonizar Marte, planos ambiciosos, indo contra uma coisa tão básica e tão primordial, né? Que é a vida do ser humano, que é a vida de todos, é tratar o vírus como tem que ser tratado, utilizando a ciência, a medicina, né? Então, eu desejo que a gente se liberte desse mundo hipercapitalista fascista de agora, né? Em que o discurso está sendo completamente pervertido dessa forma por essas figuras que deveriam dar um exemplo. E já que a gente só falou sério nesse episódio, eu vou terminar trazendo a real pronúncia do nome do filho do Elon Musk, primeiramente, e o significado. Primeiro o significado. O primeiro nome, né? Na verdade, o nome do filho do Elon Musk é o seguinte, né? Porque muito se comentou na internet essa semana. O cara teve um filho, se você não acompanhou, e o nome do filho eu vou falar o nome antes da pronúncia. XAEA-12. E o AE é aquele AE junto, tipo, é um A e um E junto. Vou repetir o nome. XAEA-12 Musk. O significado... primeiro eu vou falar o significado, depois eu vou falar qual é a pronúncia. O significado é o seguinte, ó. O X é variável desconhecida. Emoji de duas espadas cruzadas formando um X. AE é a ortografia élfica de AI. Amor e ou inteligência artificial. A-12 é a precursora da SR-17, que é a aeronave favorita deles. Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento. A igual a Archangel, minha música favorita. Mas você não precisa... Você vai falar, qual que é o nome do filho do Elon Musk? Então é XAEA-12? Não, se pronuncia Xande. Mentira, se pronuncia... Não, aí aqui eu também tô vendo... tá dizendo que os seguidores do casal afirmaram que a pronúncia do nome seria Sasha. Essa teoria considera que o X seria pronunciado com o som de SH, como é no português, por exemplo, mas em inglês o som é de X. E o símbolo AE é pronunciado como Ash, mais A. E aí seria igual a Sasha. Então seria Sasha Archangel Musk. Aí já, olha, Xuxa, Sasha, Elon Musk, satanismo, muita coisa ligada. Por falar nisso, pra fechar mesmo, falar em satanismo e Xuxa e tudo mais, eu fiquei sabendo, pra fechar, que tem uma galera que escuta podcast e na versão acelerada. Ah, gente... O Coronga não pode. Não pode. Galera, por isso que o fascismo tá aí. Por isso que o fascismo tá aí. Gente, a gente não tem que viver com pressa e ficar ouvindo... Nem eu que escuto o Coronga umas 3 vezes, porque eu edito esse programa e escuto acelerado. Onde esse mundo vai parar? Tem gente ouvindo o Coronga... Blá, 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 blá. Vou botar um creu pra vocês. DJ! Velocidade 5 na dança do creu! Porra, galera do Creu, dá licença, meu, e divulga nós. Continue acompanhando, mesmo rápido. Vai fazer o quê? Você é um louco, você que ouve rápido. Tá louco. Mas continuem com a gente. A arte é de Lucas Piro. E pra dar tchau pra vocês, fica aqui a sugestão para que assistam Midnight Gospel no Netflix, do Duncan Trussell e do Pendleton Ward. É um podcast, na verdade, uma conversa bem inteligente, eu gostei muito, e há uma reflexão bem interessante no primeiro episódio sobre parecer ser bom ser um zumbi, né? Sem opiniões, sem precisar pensar, em uma analogia com a nossa própria sociedade, né? Assim, aos apoiadores do Bolsonaro, aos apoiadores de Donald Trump nos Estados Unidos, os zumbis que não pensam e colocam em risco a vida dos outros. Feels good to be a zombie. Now I see there's nothing to get in and nothing to get out of. It's that simple.